Eu busco, na minha atuação como professor, sempre trazer os olhares distintos sobre determinado assunto, claro, trazendo. Se é um livro meu, eu posso trazer o meu olhar. Mas se é numa sala de aula, eu deixo o aluno construir o olhar dele. Livre. E fica aquele debate que você disse que as minhas aulas são bem movimentadas. Muito movimentada. Gente, é show de bola. Que bom, que bom. E, assim, essa questão da doutrinação, ela deixa o pensamento engessado. Limitado, onde sem é dúvida. muito limitado, porque vem ali o educador, o professor, e traz uma doutrina única, coloca o ponto de vista dele e limita aquele aluno a pensar, limita ele a debater. Ficam todos ali no mesmo... vamos dizer assim, né, na mesma vibe, falando uma linguagem aí bem moderna aí dos jovens, numa mesma vibe, e não dá essa oportunidade de um pensamento diferente. E até mesmo tem uma questão que a gente estava até falando, até mesmo o professor falou em sala de aula, sobre a questão de pertencimento. Porque o ser humano tem aquela coisa de pertencer a alguém. Será que isso também faz parte de achar o aluno, conectar com o professor, achando que pertence ao pensamento do professor, daquele a qual está passando para ele uma informação, um ensinamento, onde os alunos, né, absorvem a mesma coisa e não entram em questionamento para também pertencer a um grupo, pertencer a um pensamento, pertencer a uma ideia, pertencer a algo único. Isso é perigoso, né? Não, na verdade, isso é limitador, né? Você falar de pensamento dentro... E assim, olha só que interessante, eu falar de pensamento... Quando você ouve a palavra pensamento, uma pessoa que pensa... Né, olha só o filósofo, penso, logo existo, né? Então vai lá, uma pessoa... René Descartes. Então vai lá, uma pessoa que pensa, ela precisa defender aquilo que ela pensa. Concorda comigo? Para ela defender, ela precisa ter embasamento. Esse embasamento não pode vir de uma fonte só. Ele precisa se contrapor a uma determinada ideia. É aquela questão, quando você olha para a pirâmide do conhecimento, você tem a informação e é o estudo dessas informações que gera conhecimento. Então não existe uma pessoa que tem conhecimento de determinado assunto que conhece só um ponto de vista. Ou que buscou só em uma fonte. É igual falando agora, recentemente, do processo político... você entrava em determinados perfis que a pessoa não conseguia debater. A pessoa te agredia por um olhar que você tem diferente sobre um determinado ponto. Às vezes você tem mais convergência do que divergência, mas justamente porque naquele post, naqueles 300 caracteres ali, você apresentou uma divergência da pessoa, a pessoa já vem com ódio, nem ouviu, nem leu a sua postagem até o final. Então, o que a gente percebe é o quê? É a limitação de pensamento. Não dá para dizer que essa pessoa pensa. O penso logo exista de René Descartes, nesse caso, não existe. Existe o quê? Uma reação a partir de um olhar único sobre o fato. E aí, desculpa, falta sabedoria, falta até educação. Porque um princípio de educação é o quê? Olhar para o outro e procurar compreender por que o outro pensa daquela maneira.